Bom, fala aí rapaziada, tudo bem? Meu nome é Stefano. Eu sou proprietário, né, de uma EcoSport 2005, ainda é um motor Zetec Rocan, né, lembrando que atualmente a geração é o motor Duratec, né, que é uma evolução desse motor Zetec Rocan. Bom, eu sou muito fã desses motores, né, do motorzinho Zetec Rocan. Eu já tive um Fiesta com essa motoração, um Fiesta 2014. Hoje, por questões, né, de família, a gente tem que ter um carro mais espaçoso. E aí consegui essa EcoSport 2005 de primeira geração, que é a quadradinha, né, que inclusive que é a que eu acho mais bonita. Bom, o que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Na verdade, esse carro, apesar de ser muito bom e confiável, né, ao meu ponto de vista, ele tem um problema crônico, que é o problema de aquecimento, né? Eu estou apontando aqui para a ponteira do aquecimento, né, que é o sensor, que é a ponteira de temperatura, tá? As luzes estão acesas porque eu só dei o contato, tá? Não são outros problemas não. E aí, como vocês estão vendo, é o seguinte: existe bem aqui no meio, né, desse mostrador específico, esse aqui é digital. Existe bem no meio aqui ao que nós chamamos de temperatura ideal desse carro, né? A temperatura nesse carro tem que trabalhar exatamente em cima desse ponteiro, é a temperatura ideal do motor. Como ele está desligado agora, né, o motor ele está frio, aqui na zona de frio, e aquela linha cheia lá, quando chega no espaço cheio, né, significa que o motor ele vai sobreaquecer. Embora, né, se o seu carro ele já passa aqui da metade, isso já é alguma coisa que você precisa ver junto ao seu mecânico. Então, passou um pouco da metade, já leva o carro, porque ele pode estar tendo um problema de aquecimento. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades de aquecimento que esse carro tem. Bom, então temos aqui, ó, o nosso motorzinho. Esse aqui é o motor Zetec Rocan. Esse aqui é 1.6 8V. Né, primeira geração. Esse modelo também admite o 2.0, 16 válvulas, né? E também existe o 1.0 8V, que inclusive saiu nas primeiras EcoSport, mas eu imagino o estresse que deve ter sido ter um carro assim. Mas esse aqui é 1.6 8V, um dos mais clássicos, né? Aqui o coletor de ar. E deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é o reservatório de água. O reservatório de água desse carro, ele tem uma marcação ali atrás, tá vendo? Mais ou menos aqui, que está marcando o ponto ideal, né? Então aqui é o mínimo e aqui em cima é o ponto máximo do reservatório de água. Isso daqui é a primeira coisa que você tem que olhar sempre. Por quê? O seu reservatório de água, tá? Ele pode ter vazamentos, né? E se tiver vazamento, o nível vai baixar acima do normal. Né? O que eu quero dizer? Poxa, de um dia para o outro você deixou o carro esfriando, ele baixa 2, 3 dedos, isso já é um vazamento acima do normal. Esse vazamento pode acontecer pela tampa. Se a sua tampa não for original, é sempre bom você dar uma olhada aqui no seu reservatório, se tem água, né, por cima, tá bom? Beleza? Isso aqui é uma coisa que você tem que olhar, então uma tampa original é a primeira coisa que você tem que ver. Se seu carro também está aquecendo, quando você ligar o seu carro, né, essa aqui é a mangueira da volta, né? Então, se não tiver nenhum sinal de água borbulhando por aqui, já é um sinal também de que você pode estar tendo, né, aquecimento também. Ou seja, a água não está circulando corretamente pelo seu sistema de arrefecimento, tá bom? Aqui na frente, né, como vocês sabem bem, ó, ali é a ventoinha de primeiro estágio. E mais atrás tem a ventoinha de segundo estágio e o radiador, né? Temos aqui na frente também. Bom, para avaliar também se o radiador está passando água pelo radiador, você tem que ir para cá, ó. Vendo? Essa mangueira aqui tem duas mangueiras aqui grossas, tá vendo? Essa daqui, onde está minha mão, é a mangueira, se eu não me engano, é a mangueira inferior. E essa daqui é a mangueira superior. Se o seu carro estiver quente, ou seja, apontando a temperatura lá em cima, e você meter a mão nessas mangueiras aqui, e elas não estiverem quentes, é sinal de que
tem problema de ar no seu sistema, é sinal de que não está circulando direito, então você tem que dar uma olhada nas suas mangueiras, tá bom? Um sinal de quando o carro não circula direito é armar a ventoinha no segundo estágio, que é aquela mesma ventoinha que arma quando você tem ar-condicionado, aquela ventoinha mais barulhenta. Essa mangueira aqui também, tá? Se não estiver passando água e estiver frio aqui, é sinal também de que seu carro está tendo problema de circulação. Bem, o grande problema de todos é essa peça aqui que eu estou mostrando para vocês, é a principal, né? Essa peça que é conectada às mangueiras do radiador, então aqui, né? Estão aqui uma mangueira, aqui outra mangueira do radiador. Essa peça aqui é chamada de válvula termostática, né? Na verdade, a válvula é só essa daqui de metal, né? A válvula termostática, ela na verdade, quando o carro está quente, ela se abre e permite circulação de água do motor. Se a sua válvula travar, né? Se a sua válvulinha travar, aí é sinal de que também a água não está passando e obviamente, né, o seu carro vai esquentar. Então, válvula travada pode ser um problema. Outro problema é essa peça de plástico aqui, que está com essas siglas de BLR. Essa peça se chama carcaça da válvula termostática. Ela é uma peça barata, ela varia, as de plásticos ficam na faixa de R$50, e as de alumínio, algumas montadoras, quer dizer, algumas produtoras de peças aí em paralelo, gostam de fazer em alumínio, e alguns motoristas preferem alumínio, alegando que dá mais qualidade e durabilidade. Bom, para mim, tanto faz. Eu gosto mais da de plástico porque além do preço, né, o plástico quando dá problema ele quebra logo, né, isso não mascara o problema. As de alumínio geralmente empenam, podem empenar e aí demora para você ver o problema, mas isso vai de cada um. Tem gente que tem... Eu já tive carcaça de alumínio no meu Fiesta e, cara, durou muito bem, obrigado. Tá bom? Bom, o que acontece? Ela é colada aqui no bloco do motor, tá vendo? Ela coladinha ali, apesar de ter uns parafusos, ela é colada e ela tem uma junta de borracha que custa, sei lá, R$10, R$20 uma junta daquela, muito barata. Se a junta estiver velha, ressecada, etc e tal, a água que passa por aí pode também vazar. E se vaza água por aí, já sabe, né? Também vai ter baixamento de nível, o carro não vai resfriar de novo, e aí você já sabe, tá? Então pode ser ali. Além disso, a carcaça ela tem várias mangueiras ligadas a ela, estão vendo? Essas abraçadeiras aqui, de metal principalmente, elas vão comendo as mangueiras, né? E quando elas comem as mangueiras, elas também podem gerar vazamento. Então é sempre bom você olhar aqui, ó, nessa parte aqui ou aqui, para ver se tem água no seu sistema, entendeu? Ver se tem pocinhas de água e coisa do gênero. Mas essas mangueiras é bom trocar eventualmente, dar uma olhada nas mangueiras, porque essas abraçadeiras, principalmente as de alumínio, elas comem muito, né? E os mecânicos, claro, tem que apertar elas bem, né? Às vezes você não compra a mangueira correta também, a mangueira fica frouxa, aí o cara aperta ainda mais e isso piora a situação. Então, como é que eu sei que as minhas mangueiras podem estar ruins também? Mangueiras gordinhas. As mangueiras, elas têm que ter esse aspecto uniforme, tá vendo? Elas não podem estar inchadas em um canto, porque senão vai estourar, né? E aí, já sabe, tem que trocar o sistema. Aqui em cima tem outra peça por onde pode vazar. Esse plug aí, né, é o sensor de temperatura. O sensor de temperatura é que manda a leitura de temperatura para o seu carro, lá no painel, né? Às vezes também pode vazar água por ele, ou ele simplesmente está maluco, né? E passar leituras erradas de temperatura, prejudicando o sistema de arrefecimento, prejudicando a circulação, prejudicando, por exemplo, a ligação das ventoinhas. Então também é um problema que você pode perceber se tiver também um problema. Pois bem, provavelmente você resolvendo essas coisas, claro que tem também a questão da bomba d'água, né? Você pode já resolver problemas de vazamento. Agora, o que acontece? Se você tem problemas de vazamento constante e não resolve, não olha, ou então simplesmente você não acha vazamento, eu tenho uma má notícia para você. Provavelmente a junta do cabeçote foi para o espaço. O que é a junta do cabeçote? Então, tirando aqui o bloco do motor, né, você tem acesso aos cabeçotes e o motor ele tem um conjunto, né, de juntas que impede, né, a mistura do óleo com a água. Então, se você tiver vazamento e não está vendo,
pode ser que esteja vazando água para dentro do motor. Se vazar água para dentro do motor, você vai queimar a junta do cabeçote e você vai empenar o cabeçote. Às vezes esse vazamento se dá pelos coletores aqui de admissão, que tem aqui atrás, né? E, enfim, você não vê esse tipo de vazamento, porque esse tipo de vazamento só é perceptível se você tirar as coisas, né? Então o seu mecânico, ele pode, por exemplo, para perceber se está vendo ou não, o ideal é que ele tire as velas, tem que verificar se as velas estão molhadas a frio, né? Ou então também aqui, né? Aqui no óleo, você quando tira a tampa, né? Aqui a tampinha de óleo, o seu óleo tem que ter cara de óleo. Ó, o meu tá com cara de óleo, né? Se ele tiver com uma cor meio de doce de leite, pode chorar, não tem como, infelizmente, tá tendo mistura de água com óleo e seu cabeçote foi para o espaço. E aí é importante que você mantenha um pouco a calma, porque eu tive que fazer o cabeçote recentemente, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês já sobre esse serviço do cabeçote. Bom, galera, eu tô aqui na garagem, né, em época de pandemia, né? A gente tem que respeitar aqui e utilizar também, inclusive nos espaços comuns, a máscara. Bom, o que que acontece? Eu tive que fazer o cabeçote do meu carro, né? É muito ruim porque realmente é um serviço caro. O jogo de juntas costuma ser barato. Você encontra, por exemplo, a Taranto, é muito boa, você encontra no Mercado Livre por pouco mais de R$100. Mas aí tem ainda os parafusos, que também são bons os parafusos da Taranto, os parafusos do cabeçote. Você às vezes, se for limpar o motor, tem que comprar um pouquinho de gasolina. Enfim, tem outras coisinhas pequenas que são chatas, que às vezes você vai comprar para poder dar um trabalho melhor no final. Mas, o que que acontece? Não é um bom serviço para se economizar, né? Porque basicamente o que a galera vai fazer da retífica? Eles vão pegar o seu cabeçote e vão aplainá-lo. Porque quando a junta queima é porque o cabeçote come mais de um lado do que do outro. Então ele fica meio torto e isso faz a junta descolar e consequentemente queimar. Então o pessoal da retífica vai aplanar o cabeçote. É o que eles chamam de passe, né? Dar um passe total no cabeçote. O passe costuma ser barato, variando aí de R$200 a R$400. O problema é a mão de obra depois de colocar o cabeçote, a junta, desmontar o motor. E aí os mecânicos podem cobrar aí na faixa de R$1.000 a R$1.500 ou até mais, né? Eu não recomendo que vocês façam em qualquer lugar, né? Porque um cabeçote ele só pode dar passe 3 vezes na vida. Imagina que você faça um passe no cabeçote e mesmo que na garantia você tenha que dar outro passe no seu cabeçote, né? Isso é muito complicado, porque você está reduzindo ainda mais a vida útil do seu cabeçote. Então, se você vai procurar um lugar para fazer o serviço de junta do cabeçote, tem que ser um mecânico de confiança. Não pode ser qualquer um. Porque às vezes o barato vai sair caro para você, entendeu? Pode não quebrar hoje, mas imagina daqui a 6 meses seu cabeçote voltar a dar problema, né? Você ter vazamentos, não achar e, né? Imagina o problema que é, tá bom? Outra coisa também que eu tenho que falar com vocês é a respeito de aditivos. Muita gente tem uma visão errada sobre aditivos. Acha que pode botar água da torneira, água da chuva, água de ar-condicionado, né? Tem muitas coisas que a gente escuta por aí. O aditivo ele é uma peça importante, né? Principalmente esses que têm monoetileno glicol ou dietileno glicol na sua composição. Por quê? Porque na verdade eles são anticongelantes e antiferventes da água. O motor ele precisa trabalhar numa temperatura média ali de 90 a 92 graus Celsius, podendo, né, chegar a temperaturas mais altas, né, 110, 100 e poucos, que é quando aciona o segundo estágio da ventoinha. Então o que acontece? Se você utiliza primeiro sem aditivo, você vai fazer com que a água ela entre em ebulição mais rápido, né? Ou seja, ela vai borbulhar primeiro. Isso pode dar problema de pressão dentro do seu sistema. Outro problema também é que água de torneira, água de filtro, ou então água de chuva, etc. e tal, são águas que podem ter problemas de acidez ou a presença de minérios, ou também outros íons como os cloretos, que podem causar oxidação do seu sistema, que quer dizer enferrujamento, tá bom? Então, compre sempre água deionizada, desmineralizada ou destilada, que são águas puras. Apenas água e nada mais, sem minério, sem ferro, sem nada. E misture sempre na proporção de 50 a 50 com um bom aditivo, né? A gente também não pode economizar no aditivo, porque não basta o aditivo falar que tem dietileno glicol,
Se ele for muito barato, você já começa a desconfiar da qualidade e da quantidade de dietileno glicol que tem dentro dele, além dos outros aditivos também. Então, minha gente, não é uma boa hora para economizar com aditivo também. Eu sei que a vida está difícil, mas olha, se você gasta R$15 numa garrafa de aditivo, por que você não gasta 20, 25 numa garrafa melhor? Eu sei que é caro, são, às vezes, para você trocar são 3 de cada, né? 3 litros de aditivo, mas olha, é um investimento que vale a pena no seu carro. Então, marcas conhecidas como Petronas Coulante, Paraflu, ou até mesmo a Cedelco, ou até mesmo o próprio Motorcraft aqui da Ford, são as melhores opções para o seu carro, tá? Não arrisque em aditivo, tá? E não ande sem aditivo. Se não dá para comprar uma marca famosa, pelo menos uma água desmineralizada, uma garrafinha custa R$5, tá? 3 garrafinhas de água desmineralizada, 3 garrafinhas de um aditivo, pelo menos para você, né, conseguir dar mais vida útil ao sistema de arrefecimento do seu carro, tá bom? Eu peguei esse carro de segunda, terceira mão, provavelmente o dono anterior não cuidava bem dele, tá? E tive esses problemas, então fiquem ligados aí para não ter o mesmo problema que eu, beleza? Um abraço, tudo de bom.